Na aula de hoje estaremos fazendo alguns exercícios sobre o princípio multiplicativo, envolvendo aí a permutação, né, que é o conteúdo matemático que na realidade é o princípio multiplicativo. Estaremos também falando sobre arranjo, que também tem a ver com o princípio multiplicativo, e combinação, que na realidade é o arranjo com mais uma conotação aí, sobre o arranjo, mas que a gente vai colocar aí para vocês na medida que a gente for desenvolvendo os exercícios. Nós vamos aqui colocar alguns exercícios interessantes, né? Eu estou aqui com uma lista. Vamos, por exemplo, fazer o seguinte exercício. Tá? Veja só, uma bandeira ela é formada por 7 listras. Então, nós temos uma bandeira, tá? Imaginando aqui que eu tenho uma bandeira, e ela é formada por 7 listas. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, nós temos 7 listas. Deixa eu colocar essa carinha aqui. Você tem 7 listas, né, aqui. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E diz assim: 7 listas que devem ser coloridas usando apenas as cores verde, azul e cinza. Então, nós temos as cores verde, tá? Vamos chamar verde de V, azul e cinza. Verde, azul e cinza. Se cada lista deve ter apenas uma cor, quer dizer, nós vamos pintar cada lista com uma cor apenas, e não se pode usar cores iguais em listas adjacentes. O que ele quer dizer? Eu não posso pintar aqui de verde e aqui também de verde. Quer dizer, não pode ter 2 cores, uma do lado da outra. Vamos supor que aqui eu tenho a cor azul. Então aqui não pode ter azul, né, nem aqui e nem aqui. Quer dizer, não pode haver em listas, né, adjacentes ao lado 2 cores iguais. Muito bem. E aí ele quer saber de quantos modos nós podemos colorir a bandeira. Então, qual é a metodologia para a gente resolver essa questão? Nós vamos aqui começar a pintar essa lista, e veja que ao pintar a lista eu tenho 3 possibilidades de cores: o verde, o azul ou cinza. Então temos 3. Mas ao se pintar de uma cor, por exemplo, verde, eu não posso mais pintar de verde, porque é adjacente. Então me sobram 2 cores, azul ou cinza. Vamos supor que eu pintei de azul. Veja que ao pintar de azul, eu não posso ter azul. Aqui é verde, não é azul. Então, eu não posso ter azul, porque é adjacente igual. Então, eu posso ter, se eu não posso ter azul, eu só posso ter o verde, porque veja, azul, verde não são iguais, ou posso ter cinza. Eu só não posso ter azul. Então, aqui eu tenho 2 cores. Eu poderia ter verde ou cinza, né? No sentido que eu já pintei de azul.
Mas se eu pintar de verde, eu não posso mais pintar de verde. Então vamos aqui apagar, né, esse azul, eu não posso mais pintar de verde, porque é adjacente. Então sobra azul e cinza. Né? Vou botar aqui a bola cinza, tem dois. Então o que você está observando? Na medida que eu começo aqui, que são 3 cores que eu inicio, as outras listas só têm a possibilidade de 2 cores. Na medida que eu tenho o princípio multiplicativo, eu tenho um produto de 3 que multiplica 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que é 2 elevado 1, 2, 3, 4, 5, 6. Né? E eu tenho aí 3 que multiplica 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8, 16, 32, 64. E 3 vezes 4, 12. 3 vezes 6, 18 e 1, 19. Eu tenho 192 maneiras distintas para pintar essa bandeira. Então a resposta aqui, 192. Muito bem. Então essa é a questão 1 da lista. Tá? Nós vamos agora, né, passar para uma outra questão que diz assim: quantos divisores, né, assim, quantos divisores inteiros e positivos possui o número 360. Quantos divisores são pares? Quantos divisores são pares? E quantos são ímpares? São ímpares. Muito bem. Então veja, quantos divisores inteiros e positivos possui o número 360? Então, tem que ser inteiro e tem que ser positivo. Né? Possui o número 360. Quantos divisores são pares e quantos divisores são ímpares? É interessante aqui nós colocarmos o seguinte: quando você tem, vamos pensar assim, um número pequeno, tá? O número 8. Veja que o número 8, não mais 360, o número 8, ele admite como divisores o 2, ele admite como divisor o 1. Veja, o 8 dividido por 1, 8 dividido por 2, ele admite como divisor o 4, posso pegar o 8 e dividir por 4, ele admite como divisor o próprio 8. Então, estou dizendo que os divisores podem ser o 1, o 2, o 4 e o 8. E o que você observa aqui, ó, nos divisores? Quando você fatora o 8 em números primos, vamos colocar aqui o 2, 8 dividido por 2 dá 4, 4 dividido por 2 dá 2, 2 dividido por 2 dá 1. Então, veja que o 2 e o 2 são, se eu fatorar, eu tenho 2 ao cubo, que é exatamente 8. Então, exatamente o produto desses números, quer dizer, acrescentando aqui, ó, um número, que é o número 1, que também é divisor, mas o 1 não é primo, então, mas ele é divisor de 8. Então, na medida que eu tenho o 1, o 2, o outro 2 e o terceiro 2, quando eu faço
o produto desses números, né, todos os produtos desses números, no sentido que ele pode ser o número emaranhado aí de produtos, por exemplo, 1, olha aqui, eu posso pegar o 1 como divisor, eu posso pegar o 2 como divisor, eu posso pegar o produto de 2 vezes 2, que é 4, eu posso pegar o produto de 2 vezes 2 vezes 2, que é 8. Então, os divisores, eles saem exatamente desses números primos, né, que vão compor essa fatoração, certo? Por quê? Porque se esses caras são fatores de 8, eles serão divisores de 8, por exemplo. Então, o que eu estou querendo colocar para vocês? Eu quero colocar o seguinte: o primeiro passo é eu fatorar 360. Então, veja. Quando eu fatoro 360, eu tenho 2, dá 180, tenho 2, dá 90, tenho 2, dá 45, 45 dividido por 3 dá 15, 15 dividido por 3 dá 5, 5 dividido por 5 dá 1. Então, o 360, né, ele é composto, né, de 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, de 3 elevado a 2 e de 5 elevado a 1. Certo? Agora, observe, né, aqui que o 2 elevado a 3, né, eu vou colocar aqui, ó, né, como se fosse assim, ó, 2 elevado a A vezes 3 elevado a B vezes 5 elevado a C. Esse A, né, que está aqui, ele pertence, né, a esses elementos aqui, o 0, 1, 2 e 3. O que eu quero dizer é que 2 elevado a 3, né, eu poderia ter um aqui, 2 elevado a 0 é 1, eu tenho o 2 elevado a 1, que é 2, eu tenho 2 ao quadrado, que é 4, e finalmente o 2 ao cubo, que é 8. Então, aqui, só para dizer, eu teria esses fatores, né, 2 elevado a 0, 2 elevado a 1, 2 ao quadrado e 2 ao cubo, que é 1, 2, 4 e 8. Então, esses caras aqui, ó, serão divisores de 360, porque eles compõem essa fatoração. O 1, lembre que o 1 tem que existir, tá? Porque qualquer número é divisível por 1, e aí eu vou compondo 1, 2, 3. O B pertence também a 0, né? Porque o 3 elevado a 0 é 1, o 3 elevado a 1, que é 3, e o 3 ao quadrado, que é 9. Então, o B, né, nessa quantidade de divisores, pode ter o 3 elevado a 0, que novamente é 1, o 3 elevado a 1, que é o 3, 3 é divisor de 360, e 3 ao quadrado, que é 9, que é divisor de 360. E o C pertence ao conjunto 0, 1. Por quê? 5 elevado a 0 é 1, e o 5 elevado a 1 é o 5. Então, 5 elevado a 0, né? E o 5 elevado a 1. É interessante se observar que esse carinha aqui, ó, é o 3, esse carinha é o 2, esse carinha é o 1. Mas o A, né, aqui, ó, o A, o B e o C, ele corre de 0 até 3, corre de 0 até 2, corre de 0 até 1, para compor todos esses fatores que serão divisores de 360. Quer dizer, alguns fatores, alguns. Agora, como eu obtenho todos? Veja que eu obtenho todos, né, na medida que eu faço exatamente o princípio multiplicativo desses elementos, né? Por exemplo, eu poderia ter,
né? Só para que vocês entendam. Eu poderia ter assim, ó, o 2 elevado a zero, ó, o 3 elevado a zero e o 5 elevado a zero, quer dizer, fazendo esse produto. Ó. Esse zero aqui é o expoente, tá? Então, 2 elevado a zero, 3 elevado a zero e 5 elevado a zero. Que isso aqui é 1. Então, 1 é divisor de 360. Eu poderia pegar, por exemplo, o 2 elevado ao quadrado vezes o 3 elevado a 1 vezes o 5 elevado a zero. São esses carinhas aqui. Então, eu tenho 2 ao quadrado, 4, vezes 3 elevado a 1, 3, vezes 5 elevado a 0 é 1. Eu tenho 12. 12 é um divisor de 360. Então, quando eu vou compondo esses produtos, né, aqui, eu estou fazendo o princípio multiplicativo desses expoentes. Né? O princípio multiplicativo vai gerar todos esses resultados aqui de divisores. Então, quantos expoentes ou elementos eu tenho aqui no lado? Eu tenho 1, 2, 3, 4. Então, 4 vezes, quantos elementos é que tem aqui? 3 vezes, quantos elementos eu tenho aqui? 2. Então, 3 vezes 4, 12, vezes 2, 24. Então, existem 24 divisores de 360. O que é interessante, né, na apresentação da nossa aritmética é dizer o seguinte, olha, como 360 fatorado é 2 ao cubo vezes 3 ao quadrado vezes 5 elevado a 1, veja que esse 3 aqui, ó, né, você olha assim como 1, 2 e 3, quer dizer, pensando nesses 3 expoentes A. Só que é introduzido zero por conta que o 2 elevado a zero é 1 e o 1 é divisor. Então, na realidade, eu não tenho 3, eu tenho 3 mais 1, que é 4. Então, você pega esse 3, soma 1, que dá um 4, multiplicado. Veja, aqui é 2. Então, no B, tinha 1 e 2, 2, acrescentou 1. Então, é 2 mais 1, que dá... Aqui é, perdão, 2 elevado a 4, né? Desculpa, 2 elevado a 4, que era 1, 2, 3 mais 1, né? 3 mais 1. Aqui eu tenho 1, 2, 3, né? 3 mais 1. O B, perdão, era 2, desculpe, gente, novamente, era 2, porque o B ao quadrado é 2 mais 1, que é 3, tá? Então, eu tenho o número de divisores, que é o 2 mais 1, que aqui é o 3, e vezes, aqui eu tinha 1, veja 1 mais 1, que vai dar exatamente o 2 no princípio multiplicativo. Então, 3 mais 1, 4, vezes 2 mais 1, 3, vezes 1 mais 1, 2. Então, sempre que você quiser achar o número de divisores, você fatora, pega cada expoente, soma 1, para fazer o princípio multiplicativo, multiplica, pega esse expoente, soma 1, pega esse expoente, soma 1. Isso aqui é o princípio multiplicativo que gera o número de divisores desse carinha aqui, o nosso exercício, que é 360. Então, mostrei para vocês uma questão aritmética interessante, né, para que vocês vejam como você pode determinar o número de divisores de um determinado número usando o princípio multiplicativo. E na questão agora ele pergunta, quantos divisores são pares? Observe que nós temos aqui, ó, voltando,
divisores pares, né? Divisores pares, o A ele pode ser 0, 1, 2 e 3. Voltando aqui, o B, vou botar pertence, o B pertence a 0, 1 e 2, e o C pertence a 0 e 1. Certo? Então, veja, eu tenho 2 elevado a A vezes 3 elevado a B vezes 5 elevado a C. Então, para que esse cara seja par, né, qualquer... esse número que vai estar aqui, se eu multiplicar por um número par, se esse cara for par, se esse carinha aqui for par, o par multiplicado, por exemplo, vamos pensar que isso aqui fosse ímpar. Par multiplicado por ímpar dá par, certo? E pensando, ser muita questão, se fosse par também, par vezes par dá par. Então, para que os divisores sejam pares, né, esse carinha aqui, que é o produto que gera par, ele tem que ser par. Então, quando é que isso aqui vai ser par? Quando A pertencer a quem? Ou quando A for 0, né, porque 2 elevado a 0 é 1. Quando A for 1, porque 2 elevado a 1 é 2. Quando A for 2, 2 vezes 2, 4. E quando A for 3. Quer dizer, para que ele seja par, né, esses carinhas aqui tem que ser par, né? Então, independente, né, porque 2 ao quadrado, 2 elevado a 0 é 1, mas se o 2 elevado a 0 for 1, voltando, se o 2 elevado a 0 for 1, ele não é par. Por quê? Porque 1 vezes isso daqui, né, ele não é par. Agora, vamos pensar no B, nesse caso. Se o B for ímpar, vamos pensar no B1, dá ímpar. Se o B for 2, 3 ao quadrado, é ímpar. Tá? Agora, vamos pensar no 5. 5 elevado a 0 é ímpar, 5 elevado a 1 é ímpar. Então, se eu pegar todas essas situações aqui, conforme o B corre aqui e o C corre aqui, cada um é ímpar. E ímpar vezes ímpar, vou pegar só exemplo, tá? O ímpar vezes ímpar, 3 vezes 5, 15 dá ímpar. Ó, 7 vezes 7 vezes 7, 49 dá ímpar. Então, esse carinha aqui, ó, vai ser sempre ímpar. Então, se o A for 0, 2 elevado a 0 é 1, 1 vezes ímpar dá ímpar. Então, o A não pode ser 0. Né? O A não pode ser 0. Ele só pode ser 1, 2 ou 3. Para que gere, 2 elevado a 1 é 2, 2 ao quadrado 4, 2 ao cubo é 8. Esse cara é par multiplicado por ímpar. Par multiplicado por ímpar dá par. Por exemplo, quanto é 8 vezes 3? Ó, par multiplicado por ímpar dá par. 24. Apenas colocando exemplo. Então, o meu A não pode ser 0. Então, o que acontece? O B pode ser 0, 1, 2 e o C pode ser 0, 1. Então, qual é o princípio multiplicativo? Quantos carinhos eu tenho aqui? 1, 2, 3. 3 vezes 1, 2, 3. 3 vezes 1, 2. Então, eu tenho 3 vezes 3, 9 vezes 2, 18. Então, eu tenho 18 números pares. Né? Seria, na pergunta, quantos divisores são pares? Resposta, 18. Né? 18 divisores pares, está aqui. E quantos são ímpares? Né? Divisores ímpares. Aí você tem, né,
você poderia estar fazendo assim, ó. Eu posso pegar a quantidade de divisores, né, que eu tinha, quanto é? 24, e subtrair os pares, sim, né, que daria 24 menos 18 dá 6. Então eu tenho 6 divisores ímpares, certo? Mas, se você quiser também pensar assim, ó, você já viu, para que seja ímpar, né, nesse caso aqui, o A tem que ser 0. E se eu botar o A 0, né, o 2 elevado a 0 vezes 3 elevado a B vezes 5 elevado a C, esse cara é 1, e 1 vezes isso aqui vai dar ímpar, dependente se o B é 0, 1 ou 2, e se o 5 é 0 e 1, então 1 vezes ímpar vai dar ímpar. Esse cara é o elemento neutro da multiplicação. Então, na realidade, para ser ímpar, o A tem que ser 0. O B, 1, 2, 3, e o C, 1, 2. Então, quantos elementos tem aqui? 1. Quer dizer, quando eu boto A elevado a 0, o A C elevado a 0, eu tenho, né, se eu botar o cara elevado a 0, eu tenho um elemento, que é o próprio 0. O B, eu tenho 1, 2, 3 elementos. E o C eu tenho 2. Então, esse produto, 1 vezes 3 vezes 2, dá exatamente aquele 6 que a gente encontrou já anteriormente. Então, veja, interessante, o problema ele caminha assim, até procurando explicar com mais tranquilidade, né, porque é um problema interessante da aritmética, envolvendo aqui conceitos de encontrar divisores de números, etc. Então, veja que é exatamente o princípio multiplicativo. Ok? Bom, vamos lá, vamos continuar. Agora, vamos para uma outra questão. Vamos ver aqui. Muito bem. Vamos pegar uma outra questão. Tem essa questão que está aqui, é a seguinte: de quantos modos três pessoas podem sentar-se em 5 cadeiras em fila. Então, veja só, vou colocar de forma linear. 1, 2, 3, 4, 5. Então, existem 5 cadeiras, né? Cadeira 1, cadeira 2, cadeira 3, cadeira 4, cadeira 5, assim. De quantos modos 3 pessoas? Então, você tem 3 pessoas. 1, 2, 3. Então, essas 3 pessoas chegam para sentar nessas cadeiras. Então, quando esse cara ele for sentar, né, ele olha, tem 5 cadeiras. Então, ele tem a opção de escolher 5 cadeiras. Então, ele pode sentar no C1, C2, C4, enfim, qualquer cadeira. Mas quando esse cara sentou aqui, por exemplo, sentou, o outro ele vai ter quantas possibilidades? 1, 2, 3, 4 cadeiras. Aí o outro carinha sentou aqui. Então veja que só sobraram 3 cadeiras para o terceiro escolher. Evidente que 2 cadeiras sobram. Então o outro carinha sentou aqui. Então ele ficou C2, C4 livre, porque eu só tenho 3 pessoas para sentar. Então esse produto, 5 vezes 4, 20, 20 vezes 3, 60, eu tenho 60 maneiras, possibilidades distintas para que eles possam sentar aqui
nessas 5 cadeiras, ok? Bom, vamos ver uma outra questão, já mudando um pouquinho, olha só. De quantos modos 5 homens e 5 mulheres podem se sentar, podem sentar-se em 5 bancos, de 2 lugares, se em cada banco deve haver um homem e uma mulher. Bom, então, veja, de quantos modos 5 homens e 5 mulheres podem sentar-se em 5 bancos? Então, existem 5 bancos de 2 lugares. Vamos colocar aqui assim, ó, eu tenho esse banco, e aqui já no finalzinho esse banco. Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 bancos. Então 5 homens e 5 mulheres podem sentar-se em 5 bancos, de 2 lugares. Se em cada banco deve haver um homem e uma mulher. Se em cada banco deve haver um homem e uma mulher, vamos imaginar, vamos construir o programa da seguinte forma. Nós vamos imaginar que todos os homens nessa situação vão sentar aqui do lado esquerdo. Então eu boto assim, ó, H1, H2, H3, H4, H5. Tá? Então vamos supor que eles se assentassem assim, ó, sentou o homem 1, 2, 3, 4, 5. Mas é evidente que quantas possibilidades eu tenho para que haja mudanças disso? Olha, basta que eu troque, que eu faça a permutação, né, desses 5 homens nesses lugares. Então, a permutação de 1, 2, 3, 4, 5, permutação de 5, faz com que, se eu trocar o H2 pelo H1, já muda, se eu trocar o H3 pelo H5, então essas possíveis permutações, né, serão dos homens. Pensando nas mulheres, né, vamos supor que as mulheres sentem aqui, ó, eu também posso, além de fazer as permutações dos homens, quando eu permuto os homens, né, na medida que eu fixo uma permutação, eu posso fazer as permutações da mulher. Quando eu fixo uma outra permutação, eu faço a permutação das mulheres. Isso gera um produto, que é também da permutação das 5 mulheres. Né? Então, vou botar aqui, ó. Permutação de 5 homens multiplicado pela permutação de 5 mulheres. Veja que não é uma adição, é um produto. Mas por que é um produto? Vamos supor que eu peguei H1, H2, H3, H4, H5. Aí eu vou fixo, esses caras estão sentados fixo e vou trocando as mulheres de posição, os lugares dela. Faço uma outra mudança nos homens, uma nova mudança, e vou fazendo essa série de permutações das mulheres, que na realidade são 120. Então, cada uma dessas que eu fixo, eu tenho 120 mudanças de mulheres que geram posições diferentes. Então, isso, por conta de ter exatamente essa sequência de quando eu fixo um, varia o outro, quando eu fixo outro, varia, isso é um produto. Né?
E veja que aí vem uma questão. Nessa situação, né, para cada banco, porque para cada banco, vamos supor para esse banco, eu agora, todas as situações aqui, que eu fiz a mudança, nesse banco aqui, eu vou botar o homem aqui à esquerda, a mulher à esquerda e o homem à direita. Então, eu dobrei quando eu faço isso e vou trabalhando os outros, trocando os outros. Agora, eu vou deixar tudo do jeito que está aqui, né, como está, H1N1, H3N2, mas nesse eu vou mudar a mulher aqui e o homem lá. Então, dobrou, porque quando eu faço isso, troco, e os outros eu fixo, mexendo, eu estou dobrando. E aqui também, vezes 2, aqui vezes 2, e aqui vezes 2. Então, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho permutação de 5, que é 120, permutação de 5, que é 120, vezes 2 elevado a 1, 2, 3, 4, 5. Então, o meu resultado, né, é esse número, quer dizer, 120 vezes 120, multiplicado por 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, 16, 32. Então, vou deixar só indicado, tá? 120 vezes 120 vezes 2 à quinta, 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, 16, 32, vezes 32. Então, fazendo o produto, 120 vezes 120 vezes 32, eu tenho de quantos modos esses 5 homens e 5 mulheres podem sentar-se ali naqueles bancos. Então, é uma questão também interessante, né? Vamos ver outra questão. Aqui. Bom, vamos aqui dar uma olhada aqui. Vamos ver. Vamos fazer essa questão aqui, assim também legal. Olha só, de quantos modos o número 720 pode ser decomposto em um produto de 2 inteiros positivos Então, de quantos modos o número 720 pode ser decomposto em um produto de 2 inteiros positivos? E o número, depois ele bota um outro exemplo, e o número 144. Bom, então, gente, vamos pensar um pouquinho, né, nesse exercício, né, que é um exercício também eu acho interessante. Então, olha só, de quantos modos o número 720 pode ser decomposto em um produto de 2 inteiros positivos? Quer dizer, é evidente que o zero não pode estar lá, né, porque se eu pegar um produto que tenha o zero, né, ele dá zero. Então, ele é inteiro e os dois são positivos, né? É interessante dizer também que é evidente que a propriedade comutativa não vale. Se eu tiver 144, por exemplo, 144. Se eu pegar dois números que dá 144, A vezes B igual a B vezes A. Então o mesmo produto de 2 inteiros. Quer dizer, só vale um A vezes B, o B vezes A não vale, né? Pensando um pouquinho sobre a questão. Bom, como é que eu posso estar pensando nisso? Evidente que eu quero fazer a decomposição em 2 inteiros positivos, esses caras aqui, né, eles saem da fatoração.
Porque, pense bem, vamos pegar o 720, ó, vamos raciocinar aqui. 720, eu tenho 2 vezes 3, 6, 360, 2 vezes 1, 2, 180, 2 vezes 90, 2 vezes 45, 3, 15, 3, 5, 5, 1. Então, aqui, o 720, ele é decomposto como 2, 1, 2, 3, 4, vezes 3 ao quadrado, que é 3 ao quadrado, vezes o 5, 5 elevado a 1. O que ocorre quando eu quero decompor dois inteiros positivos? Então, eu posso pegar produto, se eu pegar aqui, ó, uma sequência aqui, ó, por exemplo, esse cara vezes esse, né? 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8, 16. 16 vezes 3 vezes 3, 9 vezes 45, tem que dar o 720, já que o 720 é composto desses fatores, né? Se eu pegar, por exemplo, o 4 vezes o 2 vezes 2, 4, né? Peguei esse 4 vezes 2 vezes 2, 4, 4 vezes 5, 20. 20 vezes 9 dá 180. Esse produto tem que dar 720. Então, o que eu estou observando? Que o produto, esses dois produtos são compostos dessa composição aqui de fatores. É evidente, 2 a 2. Eu componho dois fatores, né, de modo, do jeito que eu estou colocando aqui para vocês. Então, eu vou fazendo esse produto, né? Quantos fatores eu tenho aqui? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, certo? Eu tenho 7. Muito bem. Esse cara aqui, na realidade, esse cara é divisor de 720. Né? Por quê? Quando eu pego 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8, 16, esse cara é divisor. Esse 45 também é divisor. Então eu peguei dois caras que são divisores. Né? Veja, esse cara aqui é divisor, compus ele, o resultado é divisor. O 4, 2 vezes 2, 4 é divisor. O 2 vezes 2, vezes 3, vezes 3, vezes 5 é divisor. Então, esses fatores que eu estou colocando aqui, ó, que multiplicado a 720, são divisores de 720. São divisores. Então, qual é a jogada? Eu vou achar o número de divisores. Como é que eu acho o número de divisores? 2, 1, 2, 3, 4, vezes 3 ao quadrado, vezes 5 elevado a 1. Então, nessa fatoração, para achar o número de divisores, eu pego esse 4, somo 1. Pego esse 2, somo 1. Pego esse 1, somo 1. Então, eu tenho 5 vezes 3 vezes 2. 5 vezes 3, 15. 15 vezes 2 dá 30. Então, eu tenho 30 divisores. 30 divisores. Então, imagina que eu tenha 30 divisores aqui. Desses 30, né, que eu vou colocar aqui, ó, divisor 1, divisor 2, divisor 3, ó, até divisor 30, quando eu pego dois divisores e multiplico, dá 720. Quando eu pego lá divisor 17 vezes, aqui tem um divisor 18, por exemplo, quando eu pego o divisor 15 e multiplico pelo divisor 18,
eu também tenho valor. Então, quando eu pego os divisores 2 a 2 e multiplico, eu tenho 720. Então, na realidade, se eu tenho 30 divisores, né, mas ele quer saber de quantos modos pode ser composto por de 2 inteiros, então, quantos modos eu vou ter esse aqui, 2 a 2, né, composto de 2. Então, eu tenho que pegar o 30, eu tenho que pegar esse 30, que é o número de divisores, e dividir por 2, que dá 15. Então, eu vou ter 15 fatores, que é a metade de 30, porque eles vão ser compostos 2 a 2, 15 fatores, né, que multiplicados vai dar exatamente o número 720. Então, eu acho o número de divisores, que dá 30, e divido por 2. Por que eu dividi por 2? Porque desses 30 eu vou compor produtos de 2, então eu vou formar agrupamentos de 2. Então, quantos grupamentos de 2 eu tenho aqui? A metade. Porque se eu tenho 30, eu vou ter 15 agrupamentos de 2. Então, resposta do primeiro item, 15. Tá legal? Agora, vamos pensar no segundo. Problema interessante, não sei se vocês acham dessa forma, né? É um problema legal. Agora, vamos pensar no número 744. Então, da mesma forma, eu vou fatorar. 2, que dá 144, dá 72, dividido por 2, dá 36, dividido por 2, dá 18, dividindo por 2 dá 9, dividindo por 3 dá 3, dividindo por 3 dá 1. Então, 144, né, quantos, ele pode ser 2, 1, 2, 3, 4, vezes 3 ao quadrado. Então, o número de divisores, nós já sabemos fazer, né, ou da aritmética, ou pelo princípio multiplicativo, quer dizer, eu pego esse 4, somo 1, pego esse 2, somo 1, eu tenho 4 mais 1, 5, 5, 2 mais 1, 3, eu tenho 15 divisores. É interessante agora, você pode estar questionando isso. Pô, se eu tenho a 30 e eu pego 2 a 2, o 30 é divisível por 2, mas aqui eu tenho 15 divisores. Quer dizer, eu não posso pegar, então eu tenho 7,5 fatores 2, né, que multiplicados vão dar 144. Não. Quando eu tenho 15, o que acontece? Se eu pegar o 15 e dividir por 2, eu vou ter 7 pares, né, de 2. E vai sobrar um divisor. Então, na realidade, eu tenho 7, num caso aqui, de quantos modos pode ser decomposto em produto 2 inteiro? Então, eu tenho 7 que pode ser decomposto em 2 fatores. 7. Esse cara que sobrou, tá certo? É um cara que vai ser multiplicado por ele mesmo, dando 144. Então, o que sobra aqui, né? Sobra o divisor 12, porque 12 vezes o 12 daria o 144. Nós não temos 2 divisores lá, eu só tenho o divisor 12, né? 12 e 12 não existe, então eu tenho um divisor 12. Então, esse carinho que sobra, quando isso aqui é ímpar, é exatamente o produto de 12 vezes 12, que dá 144. Então, vai ser esse 7, certo? Mais esse 1, que aqui eu vou ter 8 como resposta, onde esse 1 aqui, no nosso caso, é o 12,
que vai gerar o produto 12 vezes 12. Nesse caso aqui, ó, não existe nenhum número que tenha os dois fatores iguais. Não existe, por exemplo, 720, né? Não há nenhum número que multiplicado por ele mesmo dá 720. Então, todos os fatores aqui serão distintos, diferentes. No caso aqui não, você vai ter exatamente dois fatores iguais gerando o 144. Então, nesse problema agora, você vai dividir por 2 e exatamente o cara que sobra é o cara que vai, um dos números aqui vai multiplicado por ele mesmo dá 144. Certo? Quer dizer, na realidade, se você achar a raiz quadrada de 144, você vê que dá 12. 12 ao quadrado é 54. Se você for fazer raiz quadrada de 720, você não tem nenhum número, né, que elevado ao quadrado dá 720. Você não vai encontrar. Por quê? Porque raciocina comigo, olha, raiz quadrada de 720. 720 é 1, 2, 3, 4. Bom, 1, 2, 3, 4. Vezes 3 ao quadrado. Vezes 5. Quando você acha a raiz quadrada de 720, a raiz quadrada de 2 ao quadrado, 2 a quarta é 2 ao quadrado. 4 dividido por 2 dá 2. Então aqui vai ficar 2 ao quadrado. 4 dividido por 2 é 2. Vezes 3 ao quadrado. 2 dividido por 2 dá 1. Só que o 5 está elevado a 1. Então você não tem como tirar o 5 do radical. Então ele vai ficar a raiz de 5. Então você vai ter 4 vezes 3, 12, a raiz de 5. Então não existe um fator inteiro que multiplicado, isso aqui não é inteiro, é irracional, que multiplicado por ele mesmo dá 720. Isso aqui não é um fator inteiro. Né? Então você veja que é interessante. O problema é mostrar exatamente isso. Quando os divisores são pares, você divide por 2, beleza. Quando os números divisores for ímpar, você vai dividir por 2 e somar. Evidente, quando você divide por 2, só tem resto 0, 1, quer dizer, ou é divisão exata ou sobra 1. Então sobrou esse 1 aqui, esse cara que sobrou, que você, se quiser saber, você acha a raiz quadrada do número, multiplicado por ele mesmo dá esse número. Então pega o 7 e soma com 1. Ok? Então, acho um problema também muito bacana, muito interessante. Mas vamos pensando mais um pouquinho nessas questões, né? Questões assim de raciocínio. Muito bem. Vamos ver agora, como é que eu posso aqui, vamos olhar de quantos modos, tal. Olha outra questão legal, olha só, dispomos, vou colocar aqui, ó. Dispomos de 5 cores distintas. Dispomos de 5 cores distintas. De quantos modos podemos colorir os 4 quadrantes de um círculo cada quadrante com uma só cor,
se quadrantes, cuja fronteira é uma linha, não pode receber a mesma cor. Não pode receber a mesma cor. Vamos olhar para essa questão, né? Uma questão parece também interessante. Vamos apagar aqui. Vamos lá. Então, olha só, dispomos de 5 cores distintas, né? Ele diz que tem 5 cores distintas. Então, eu tenho cor 1, 2, 3, 4, 5. De quantos modos podemos colorir os 4 quadrantes de um círculo? Então, vamos pensar aqui num círculo, tá? Onde eu tenho 4 quadrantes. Tá? Vou botar aqui o quadrante 1, quadrante 2, quadrante 3 e quadrante 4. Ou quadrante da trigonometria. Cada quadrante com uma só cor. Então eu só posso pintar aqui com uma só cor, uma só cor, uma só cor. Não posso pintar um quadrante com várias cores. Se quadrantes cuja fronteira é uma linha, não pode receber a mesma cor. Então, por exemplo, esse quadrante com esse não pode ter a mesma cor. Esse quadrante com esse não pode ter a mesma cor. Então, quando está em linha, né, os quadrantes não podem ter a mesma cor. Muito bem. Eles não podem ter a mesma cor. Quer dizer, se aqui está o cor 1, aqui não pode ter o cor 1. Mas esse cara aqui pode ter o cor, vamos supor que eu tivesse assim, cor 1, cor 4 e aqui cor 3. Esses dois carinhos podem ter a mesma cor, né? Porque eles não estão na fronteira. Esse aqui, existe aqui né? o centro da circunferência, então esse cara pode ser igual a esse. E também poderia ser diferente, né? O cor 1 aqui é o cor 2, por exemplo, né? Então, o que nós podemos pensar? Vamos pensar assim, né? Dividir isso em etapas. Primeiro, quadrantes 1 e 3 com a mesma cor. Pensar nisso assim, com a mesma cor. Como eu botei aqui tem a cor 1 com 1. Então, se esse cara aqui tem a mesma cor, para eu começar a pintar aqui, quantas cores eu posso estar usando aqui? Eu posso estar usando 5. Eu botei cor 1, cor 1, mas eu pensando, para começar aqui, né, esquece esses dois, eu tenho possibilidade de 5 cores. Tá? Então, 5. Aí eu vou pintar aqui. Esse cara, né, como esse cara tem a mesma cor, esse carinha aqui não pode ser cor 1. Ele podia ser cor 2, cor 3, cor 4, cor 5. Então aqui eu tenho 1, 2, 3, 4 possibilidades. Aí eu botei cor 3. Certo? Cor 3. Evidente que aqui não pode ter cor 1, né? Não pode ter cor 1, porque fica igual, mas pode ter o cor 3 aqui. Nenhum problema ele ter o cor 3 aqui, porque não é na fronteira. Então ele passa a ter 1, 2, 3, 4. Tem 4 possibilidades. Então, por exemplo, eu podia botar até o cor 3 ou o cor 4, nenhum problema. Né? Veja que nas fronteiras não é igual.
Se eu quisesse botar até o cor 3 aqui, eu poderia, porque isso aqui não teria problema nenhum. Então eu vou ter 5 vezes 4, 20, né? 20 vezes 4, 80, tá certo? Então eu teria 80 maneiras. Agora, segundo, eu posso agora ver 1 e 3 de cores distintas. Pensando agora outra possibilidade. Então eu vou tirar aqui o cor 1 e o cor 2. Então eles agora serão distintos. Tá? Então, pensando em pintar aqui, quantas cores eu vou pintar? Eu tenho a possibilidade de 1, 2, 3, 4, 5. Então eu tenho 5. Agora aqui eu estou impondo a condição desse cara ser diferente. É interessante anteriormente, né, quando eu botei a mesma cor, quer dizer, quando eu boto a mesma cor, eu pinto tudo isso aqui, ó, faço essa pintura assim. Por isso que eu pego esses dois juntos e tenho 5 possibilidades de pintar esses dois aqui. Eu faço isso, com a mesma cor. Agora, mudou, porque eu tenho o cor 1, sei lá, um cor 2, um cor 4. Então, não é a mesma coisa. Então, eu não posso pegar uma mesma cor e pintar os dois. Então, eu tenho que pensar separado. Cor 1, eu tenho 5. Esse cara aqui, como eu quero que as cores sejam distintas, minha imposição, tá? Então, eu não posso mais pintar com esse cara. Então, sobrou 4. Aí, eu botei cor 4. Veja que aqui eu não posso ter nem cor 1, porque fica igual, e nem posso ter o cor 4, que fica igual, né? Porque o cor 4 fica igual a esse. Então eu tenho que tirar o cor 1 e o cor 4. Né? Então sobra quanto? Sobra 3 para pintar aqui. Aí eu botei, por exemplo, cor 4. Não, cor 4 não posso. Cor 3. Né? Cor 1, cor 3. Daqui eu também não posso ter nem cor 1, nem a cor 4. Mas a cor 3 eu posso. Então aqui eu também tenho 3 possibilidades. Então eu tenho 5, eu tenho 4, eu tenho 3, eu tenho 3. Então eu vou ter 5 vezes 4, 20. 20, 3 vezes 3, 9, dá 180, não é isso? 5 vezes 4, 20. 20, 3 vezes 3, 9, 180. E eu vou ter 180 mais 80, 260 maneiras diferentes de eu pintar ali aquele círculo. Tá ok? Então, né, é uma questão interessante, muito interessante, onde nós apresentamos ali o princípio multiplicativo. Vamos ver aqui de quantas maneiras diferentes. Vamos ver essa questão aqui, variando um pouco. Vou botar aqui. Então, olha só, questão de quantas maneiras distintas, diferentes, distintas, podemos dispor numa mesma prateleira de um estante, quatro livros de matemática, 4 livros de matemática e 3 livros de física
de modo que os livros, de modo que os livros da mesma matéria permaneçam juntos. Permaneçam juntos. Então, de quantas maneiras, né, distintas podemos dispor numa mesma prateleira de uma estante 4 livros de matemática e 3 livros de física, de modo que os livros da mesma matéria permaneçam juntos. Então você tem uma estante, né? Sempre bom começar fazendo aqui uma representação. Eu tenho 4 livros de matemática, então M1, M2, M3, M4. Eu tenho 3 livros de física, Física 1, Física 2, Física 3. Ele quer que os livros da mesma matéria permaneçam juntos e a maneiras diferentes. Então, o que acontece? Esses livros, M1, M2, M3, M4, são diferentes. Então, quando eu faço a permuta desse carinha, vamos pensar sempre, eu estou arrumando os livros de matemática aqui e os livros de física ali. Por quê? Porque ele quer que eles permaneçam juntos, está sempre isso aqui juntinho e isso aqui junto. Então, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, eu posso fazer a permutação de 4. Então, na medida que eu tenho uma arrumação, fixo uma arrumação, a outra vai girando, eu fixo uma outra mudança, a outra vai, todas as outras acontecem, então eu tenho permutação de 4 vezes permutação de 3. Né? Isso quando os livros estão colocados assim, né? Que eu tenho exatamente o 4 fatorial vezes o 3 fatorial. Só que se eu arrumar tudo ele dessa forma, né? Como eu fiz todas essas trocas, mas vamos imaginar que eu possa ter exatamente o Física 1, Física 2, Física 3 aqui, né? Como se fosse assim, Física 1, Física 2, Física 3, e o M1, M2, M3, M4. Então, tudo aquilo que acontece aqui e acontece ali, se eu trocar a posição, acontece igual. Só que com física do lado esquerdo e matemática do lado direito. Então, na realidade, isso aqui é dobrado. Né? Então, 4 fatorial, você tem quanto? 4 vezes 3, 12. 12 vezes 2, 24. Né? 3 fatorial dá 6 vezes o 2. Então, você tem 24 vezes 12. Né? 2 vezes 4, 8. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 1, 4. 2 vezes 1, 2. 8. 8, 2. 288. Maneiras aqui a resposta, né? 288 formas diferentes de você organizar aqueles livros na estante. Não é isso? Então, você tem exatamente esse valor ali como resposta. Ok? Vamos agora fazer agora um exercício. Vamos buscar isso aqui, olha só. Nós temos, eu boto assim, com a palavra martelo. Então existe uma palavra chamada martelo. Então, letra A. Quantos anagramas podemos formar? Podemos formar. Interrogação.
Quantos começam com M? Quantos começam com M? Quantos começam por vogal? Quantos começam por vogal? Quantos anagramas? Quantos anagramas? Quantos anagramas começam por vogal e terminam por consoante? Quantos anagramas as letras quantos anagramas as letras N, A, R juntas e nessa ordem. E F, quantos anagramas as letras M, A, R juntas? Bom, é um problema, essa questão é uma questão, né, que envolve permutações ou permutação, né, e aí ele inclui várias situações, né, um problema interessante que ele engloba aí várias questões, né, para que a gente possa ter esse raciocínio lógico aí da questão. Então existe uma palavra, que é a palavra martelo. Observe que não há letra repetida, é uma permutação, né, sem repetição. E no 1, na letra A, ele pergunta quantos anagramas podemos formar. Então podemos formar a permutação de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Permutação de 7, que é 7 fatorial. Aí cabe fazer o produto 7 vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Então esse produto é exatamente o número de anagramas que você pode formar. Anagramas são palavras, né, onde muitas vezes você não tem significado, né, um significado social. Né, o que representa aquilo, dá nome àquilo. Então chama-se anagramas. E aí o item B diz assim, quantos começam por M? Então se começa pelo M, está fixo aqui, começou pelo M. Então eu vou ter as outras, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então começa por M. As outras letras que sobraram, 1, 2, 3, 4, 5, 6, eu vou fazer a permutação de 6. Por quê? Porque ele está dizendo que todas vão começar por M. Então fixou o M. Né? O M. Quais são as outras letras? A, R, T, L, O, troca aqui. Então, permutação de 6, 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, que é o 6 fatorial, tá? 6 fatorial, permutação de 6. Então, esse produto é o resultado. C. Quantos começam por vogal? Bom, agora muda a questão, porque eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Se começa por vogal, evidente que pode começar pelo A, que é vogal, pode começar pelo E, pode começar pelo O. Né? Nós temos 1, 2, 3 vogais. M, R, T e L são consoantes. Então, quantos começam por vogal? Então, eu preciso, se eu for começar aqui, eu posso começar pelo A, 1, eu posso começar pelo E2, eu posso começar pelo O.
Então eu tenho 3 possibilidades, né, de começar o meu anagrama. E é evidente, se eu começo pelo A, né, então eu tenho aqui, ó, eu tenho 3 possibilidades, então é 3 vezes. E aqui, eu começando por uma vogal, as outras, 1, 2, 3, 4, 5, melhor 6, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, eu comecei pelo A, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu tenho aqui a permutação de 6. Né? As outras. Comecei pelo A, permuta as outras. Comecei pelo E, permuta as outras. Comecei pelo A, permuta as outras. Então, eu tenho 3 vezes a permutação de 6. Então, eu tenho 3 vezes o 6 fatorial. Muito bem. Então, aí é só fazer 3 vezes o 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Vamos à letra D. Quantos anagramas começam por vogal e terminam por consoante? Então, nesse caso, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Começo por vogal. Quantas possibilidades eu tenho? 3. Tá. Termino por consoante. Quantas consoantes eu tenho? 1, 2, 3, 4. Tenho 4. Né? M, R, T e L. 1, 2, 3, 4. Então eu tenho 3 possibilidades, eu tenho 4. Agora, o que sobrar aqui eu troco aqui dentro. Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Permutação de 5. Então, necessariamente, pelo princípio multiplicativo, eu vejo as possibilidades de eu colocar vogal, o número de possibilidades para colocar consoante, e aí aqui dentro, quando eu fixo uma vogal e uma consoante, eu vou fazendo as permutações. Então eu tenho 3 vezes 4, 12 vezes permutação de 5, que é 12 vezes 5 fatorial. E aí a gente já sabe que 5 fatorial é 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Então, fazendo esse produto, né, eu vou chegar ao resultado. A letra E. Quantos anagramas, letras MR juntas e nessa ordem? Agora, eu tenho M, A, R, T, E, L, O. Eu quero que essas letras fiquem juntas e nessa ordem, o M, o A, R, não fixa. Então, quando eu mexo nisso, eu mexo com isso aqui como se fosse único. Então, 1, 2, 3, 4, 5. O MR ele vai sendo trocado, mas caminha num bloco coladinho. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho permutação de 5, que é 5 fatorial. Que é 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, que é 120. Então, 120 anagramas. E, agora, ele tem uma situação, que é a última, que ele diz assim, olha, essas letras vão ficar juntas, mas ele não quer, não necessariamente nessa ordem. Eu posso ter o A, M, R, R, A, M, etc. Então, eu vou botar M, A, R, né? E aqui, da mesma forma, eu tenho 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Então, eu imagino esse carinha mudando de posição como se fosse MR. Então, eu tenho, como aqui, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, considerando aqui um único. 1, 2, 3, 4, 5, permutação de 5. Só que, quando eu faço essa permutação, o MR pode aparecer o A, MR pode aparecer o R, AM. Então, quantas maneiras, né, pode estar isso aqui juntas, não mais importando a ordem, pode troca das letras. Então, vezes a permutação dessas 3 letras, que dá 6. Então, eu vou ter, tá, exatamente, conto isso aqui como uma coisa única, 1, 2, 3, 4, 5. Depois eu penso nisso aqui
trocando as letras agora. Então, eu trocar a posição de 3 letras. Então, eu tenho 5 fatorial vezes o 3 fatorial. 5 fatorial é 120, 3 fatorial é 6, né? E aí você tem 720 maneiras. Então, 720 maneiras de escrever, 720 formas de escrever esses anagramas quando acontece isso. As letras M, A, R estão juntas, apenas juntas, né? Então, veja que uma questão também que envolve aí, vários princípios, né, para você resolver essa questão, certo? E aí a gente, nessa lista, eu vou passar um pouquinho aqui, eu vou fazer uma questãozinha de permutação com repetição, né? Assim, o número de anagramas da palavra, por exemplo, batata, né? Certo? Veja que quando eu pergunto qual o número de anagramas da palavra batata, eu já vou aqui resolver a questão, né, de uma forma que eu já estou resolvendo um princípio que a gente já tem conhecimento. A permutação de 1, 2, 3, 4, 5, 6, sendo que eu tenho 3 letras, 1, 2, 3, que elas são repetidas, né? 1, 2, 3, e eu tenho aqui 2 letras repetidas, né? O T e o T. O B só tem uma. Então, o que é isso, né? Permutação de 6 é 6 fatorial, dividido por 3 fatorial, 2 fatorial. Quer dizer, então eu tenho 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. 3 fatorial é 3 vezes 2, vezes 1, que corta com esse cara. Aqui o 2, posso cortar com esse 2. Então eu tenho 5 vezes 4, 20. 20 vezes 3, eu tenho 60 maneiras de você escrever anagramas que eu estava batendo. Eu vou aqui mostrar para vocês, vamos ver, né, como é que eu posso estar fazendo isso aqui. Então, veja só, na própria palavra batata mesmo, né? Vamos pensar aqui, ó, tá. Vamos supor que esses caras aqui fossem diferentes. Veja que o A e o A são iguais. Quer dizer, é evidente, se eu pensar nesses 2 caras mudando a própria palavra batata, se eu fizer trocar esse A por esse, o 2 pelo 3, né, a palavra é a mesma, então não tem sentido, certo? Mas vamos imaginar que eu tenho A1, A2 e A3, eu tenho o T1 e o T2, que fossem distintos. Então eu teria aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 fatorial, que seria todas as permutações pensando nesses caras não iguais, tá? Imaginando que fossem diferentes, certo? Agora, a permutação de um desses 6, agora, que eu quero, isso aqui que eu quero, permutação de 6, com 3 letras iguais, com 2 letras iguais, isso aqui é menor que 6, fatorial, né? Por quê? Porque, volto a dizer, essas situações aqui, ó, entre A1, A2 e A3 permutando, elas não são feitas, porque é a mesma letra, a palavra, o anagrama é o mesmo. Então, isso vai ser multiplicado por alguma coisa, né? Essa coisa menor, multiplicado por alguma coisa para que dê 6 fatorial. Essa alguma coisa aqui que eu estou acrescentando, se fossem diferentes, eu teria
nisso aqui, acrescentando, multiplicando pelo 3 fatorial, que é 1, 2, 3, como se ele fosse diferente e permutando entre si esses caras. É evidente que, por que eu multiplico? Porque não é só aqui, em cada palavra que eu tenha, de outra forma, tipo, se eu botasse o A1, o T2, né, o A3, o B, né, sei lá, o A2 e o T1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, coisas desse tipo aqui. Veja que quando eu pego essa palavra, eu estou pensando numa nova situação de A1, A3, A2 mudando. Então, cada formação dessa, né, eu penso, se fosse diferente, eu penso na permutação dos 3 A's e dos 2 T's. Por isso que multiplica, porque é como se eu fixasse uma palavra, um anagrama, e trocasse esses A's e o T, fixasse o outro, trocasse A's e o T. Então, gera um produto. Então, quando eu pego essa coisa que eu sei que é verdadeira e faço a permutação de 3 multiplicado pela permutação de 2, eu gero isso como se tudo fosse diferente. Mas não é. Então, eu quero essa coisa aqui. Ó. Isso que está aqui, né, que é a permutação de 6, 3 a 2, é exatamente o 6 fatorial dividido pelo 3 fatorial vezes o 2 fatorial. Quer dizer, veja, esse cara aqui fatorial, 3, repetição de 3, 3 fatorial, repetição de 2, 2 fatorial. Então, uma coisa assim que eu vou botar assim, ó, permutação de n, permutação de n, aqui, n, não, m, P, por exemplo. Sei lá. Então, eu tenho n fatorial, que é esse, sobre, dividido por esse cara, que é o n, e o P fatorial. Quer dizer, eu te mostrei aqui, né, como é que você faz as permutações com repetição. Eu dei um exemplo, né, no caso da palavra batata. Vamos fechar, né, essa bateria de exercícios com uma permutação circular. Né? Então, deixa eu colocar aqui assim, ó, né, de quantas formas distintas 5 pessoas podem sentar-se em torno de uma mesa circular. Então, de quantas formas distintas, né, 5 pessoas podem sentar-se em torno de uma mesa circular. Então, vamos imaginar que eu tenho uma mesa circular, tá? Ali. E eu tenho 5 pessoas. Pessoa 1, pessoa 2, desculpa, gente. Pessoa 1, pessoa 2, pessoa 3, pessoa 4, pessoa 5. Então, eu tenho 5 pessoas. Então, o que acontece? Veja que eu vou fazendo uma questão para que vocês entendam, né? Deixa eu apagar aqui, para que vocês entendam o que consiste, né, a determinação da permutação circular. Primeiro, eu vou colocar assim, vou botar assim, permutação em linha, isso aqui. E o que é a permutação em linha e o que é uma permutação circular.
são diferentes. Permutação em linha e aqui permutação circular. Então, eu vou colocar assim, ó, P1, eu vou colocar, antes, eu vou colocar as seguintes permutações, olha só, permutação em linha, tá? Vou botar aqui embaixo, permutação em linha. Vou botar o seguinte, ó, P1, P2, P3, P4, P5. Eu estou olhando daqui, agora P2, P3, P4, P5 e P1. Depois eu vou pensar P3, P4, P5, P1, P2. Depois P4, P5, P1, P2, P3. E, finalmente, P5, P1, P2, P3, P4. Então, veja que os carinhos são o mesmo, P1, P2, P3, P4, P5. P1, P2, P3, P4, P5, 2, 3, 4, 5, 1, 3, 4, 5, 1, 2. Então, essas permutações em linha é como se eu tivesse essas pessoas permutando em 5 cadeiras, 1, 2, 3, 4, 5 cadeiras em linha, assim, no horizontal. Então, veja que P1, P2, P3, P4, P5 está diferente, sentou diferente, ó, P2, P3, P4, P5, P1, P3, P4. Não há aqui, em linha, nenhuma localização desses caras iguais, né, nas cadeiras. Pensando em cadeiras. São diferentes. Então, tem 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho 5 formas diferentes. Agora, veja que, quando eu boto ele agora em forma circular, se eu, por exemplo, olhar, porque está em circular, então eu posso estar pensando nessa arrumação, começando a olhar para esse cara aqui, ó, P1, P2 e tal. Se alguém diz, como é que está organizado isso aqui? Alguém pode dizer, está o P1, depois vem o P2, depois vem o P3, depois vem o P4, P5. Mas o outro, olhando aqui, ele diz assim, ó, o P2 veio antes do P3, o P3 antes do P4, no sentido que eu tenho agora, na minha organização, assim, P2, P3, P4, P5 e o P1. Então, depende, né, de como você está olhando, porque os caras continuam sentados ali, eles estão sentados, não se levantaram. Então, se você olha assim, dessa forma, começando pelo P1 ou pelo P2, fazendo esse movimento pelo P3, para essa permutação circular é a mesma, porque os caras não se movimentaram, então é mesmo, não houve um movimento das pessoas nas cadeiras em torno da mesa, então se continua mesmo. Então, o que eu estou querendo dizer? Que essas 5 permutações em linha aqui, que eu contei são P1, P2, P3, P4, P5, P2, P3, P4, P5, P1, P3, P4, P5, P1, P2, que foram colocadas ali, elas vão corresponder uma só permutação circular. Uma só. Certo? E aí, né, essa permutação em linha vai ter permutação circular. Então eu penso o seguinte, agora vamos pensar em todas as permutações em linha possíveis. Tá? Quantas eu tenho? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 em linha. Então, se eu tenho 5, eu posso permutar essas 5 pessoas aqui, tá, nas cadeiras, eu tenho 5 fatorial, porque essa quantidade de pessoas em linha é trocar a posição das pessoas nas cadeiras, é fatorial de 5. Aí eu quero saber, se tiver 5 fatorial, quantas permutações circulares eu vou ter. Veja que isso aqui é uma regra de 3 diretamente proporcional, melhor, onde se eu aumento esse cara, isso aqui aumenta. Tá? Se eu tenho uma permutação em linha
se eu tenho 5, eu tenho uma, se eu tiver 120, eu vou ter mais permutações circulares, quer dizer, aí sim, mudanças. Então, isso aqui é uma regra de 3 direta, onde eu faço isso, ó, 5 vezes n dá 5n, igual a 5 fatorial vezes 1. Então, veja que o meu n, que é a permutação circular, vou botar assim, a permutação circular de quantas pessoas? De 5, que o n aqui, ó, esse é meu n, tá? Ele vai ser 5 fatorial dividido por 5. Então, 5 fatorial dividido por 5 é exatamente a permutação circular de 5 pessoas em torno de uma mesa. Que, se você olhar aqui, você tem assim, ó, 5 vezes 4 fatorial, não é verdade? 5 fatorial, 5 vezes 4 fatorial. Veja que esse 5 corta com esse 5 e você tem 4 fatorial. Então, na realidade, você poderia dizer assim, a permutação circular de 5 é 5 menos 1, que esse cara corta com esse, 5 menos 1 fatorial. Generalizando, a permutação circular de n, se você quiser, pode ser n fatorial dividido por n, sem problema nenhum, que também é o mesmo que n menos 1 fatorial. Então, essa é a lei que vai gerar a permutação circular de n objetos, né, aí de forma circular. N fatorial dividido pelo próprio n, que, se você fizer isso, né, ó, n vezes n menos 1 fatorial, dividido por n, corto n com n, dá o n menos 1 fatorial. Então tá aí, gente, nesse bloco de exercício, né, nós fizemos para vocês alguns exercícios interessantes, envolvendo aí o princípio multiplicativo de permutação. Na realidade, não entrou ainda nessa fala aí do arranjo. A gente até apaga aqui, ó, né, já no finalzinho, né, onde a gente só foi até permutação. Na aula próxima, né, no vídeo próximo, estarei envolvendo aí sim, permutação circular, com repetição, alguns exercícios, arranjo, combinação. Ok? Obrigado, gente. Um grande abraço. Espero que vocês aproveitem essa aula.